já ouviu aí do seu mecânico que não é possível fazer o alinhamento do seu carro? Várias coisas podem interferir no alinhamento. A gente foi fazer uma manutenção preventiva e sempre na manutenção preventiva eu aconselho fazer o alinhamento e balanceamento, para o carro andar sempre em segurança, não ter desgaste prematuro de pneus, para você ter estabilidade com o carro. Colocamos a Anitta aqui em cima da rampa, porém a Giovana veio me avisar. O que, Giovana? Tem alguma folga aqui na direção, a gente vai ter que fazer um diagnóstico um pouco melhor pra gente ver, porque a gente não tá conseguindo colocar no parâmetro aqui. Alguns são os motivos que não deixam o carro ter um correto alinhamento. Pode ser desgaste de pneus, que não é o caso, os pneus são novinhos. Pode ser desgaste e apresentação de folga em terminal direção, axial direção. Pode ser folga também em batente superior do amortecedor. Vários componentes interferem na questão do alinhamento. Então o que a gente vai fazer? Vamos começar do zero. Vamos tirar o carro da rampa, vamos colocar no elevador e fazer um diagnóstico mais preciso do que está danificado do carro e fazer a substituição. Aí sim a gente vai conseguir fazer o correto alinhamento. Então o carro já no elevador, já identificamos o problema aqui no axial ou barra direção. Identificamos também o corte na coifa aqui da caixa de direção, outro item importante. No outro vídeo que nós fizemos, nós falamos das coifas do semi-eixo. Notem que as duas são novinhas. E agora a gente vai mexer em axial de direção, a gente já vai fazer também a substituição dessa que é a coifa da caixa de direção, que tem a mesma função, proteger ali a junção do axial de direção com a gremalheira, não deixando entrada de sujeira, de contaminação, que vai acabar desgastando a peça. Já fizemos também a aquisição das peças que mais uma vez vieram todas da SKF. Para quem não sabe, a SKF trabalha com uma gama muito grande de produtos e nós fizemos a encomenda dos dois axiais de direção, linha Mitsubishi L200, e também já pedimos mais coisa que tinha lá, que a gente viu que estava danificado, as bieletas de suspensão. Vamos fazer a substituição dos axiais. O terminal de direção a gente vai analisar depois que a gente desmontar, mas tudo indica que a folga é somente no axial e não no terminal de direção. Pelo menos foi isso que a Giovana disse, que o problema estava só no axial. Vamos fazer a substituição e vamos ver se a gente vai conseguir, no final de tudo, fazer o alinhamento de direção do carro. Deixar o carro certinho, alinhadinho. A importância de sempre utilizar também a ferramenta correta, ó. Muita gente, infelizmente, acaba utilizando na hora de sacar o terminal de direção, a famosa marreta, né? Por quê? Porque não tem uma ferramenta, um saca-terminal, como esse daqui, que faz a função sem você ter que bater na peça. Inclusive, até pouco tempo, rolou um vídeo aí nas redes sociais e muita gente me marcou. Era uma oficina onde foi fazer a substituição de algum item de suspensão, alguma coisa, e equivocadamente o camarada acabou mandando ver na marreta, disparou o airbag do carro todo, se eu não me engano era uma EcoSport. E daí muita gente me marcou porque eu faço vários vídeos aqui dentro da oficina mostrando batidas, às vezes muito fortes, que não disparam airbag. E o pessoal me marcou porque aquele carro tinha disparado. Porém, ao meu ver, vou pedir até a opinião da Giovana, pode-se dar marretada em parte estrutural, mecânica do carro, Giovana? Jamais. De preferência não, né? Não sei aonde o camarada mandou ver na marreta ali naquele carro, mas sei que foi com força e acabou disparando tudo que é airbag. Mas a ferramenta certa auxilia e muito o mecânico. Ó, agora pra gente confirmar o diagnóstico da Giovana, é uma análise simples aqui no terminal. Tem alguma folga? Não. Então a folga está somente no axial que a gente vai fazer a substituição. Aí também pensando na manutenção preventiva, que é uma coisa que a Giovana lembra bastante, já vamos fazer a substituição da coifa também, né? O tempo que essa coifa está aí, ela é um pouco rígida. A gente até, se fosse o caso da gente não substituir o axial, só fosse a coifa, a gente poderia usar o mesmo extensor lá de coifa, né, Giovana? Sim. Com a coifa nova, no caso da SKF, ela permite que a gente use aquela ferramenta. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima, não precisaria onde nós nem tirar o terminal de direção daí do lugar, né? Eu vou deixar o vídeo quando nós fizemos a substituição da coifa da homocinética. Porém, a mesma coisa vale nesse caso aqui, por exemplo. Aqui também esse axial tá com problema, mas essa coifa tá rasgada. Até parece que foi cortada. Mas se nós fôssemos trocar somente a coifa, a gente poderia também utilizar aquela ferramenta que ela expande a coifa. Você não precisaria nem tirar o alinhamento do carro, né? Na verdade, você ia só
expandir ela para passar aqui no terminal e depois ele faria só a verificação do alinhamento de direção. Mas obrigado pela lembrança da manutenção preventiva. Ponto para você. Então vamos pegar entre as nossas peças os dois, articulação axial, e daí eu deixo a pergunta. A pergunta é simples, mas por que o nome é articulação axial? Sabe dizer? Eu deixei para o pessoal de casa que quiser responder, mas se você puder também, então responde aí. A articulação axial é por causa do tipo do movimento que ela faz quando trabalha. E o movimento que ela faz quando trabalha, a gremalheira da caixa de direção vai para esquerda e para direita. Então esse é o movimento axial, muito bem explicado, dona Giovana. 2-0 para você. E uma coisa muito importante, fazendo a substituição do axial, como nós tivemos de tirar aqui o terminal de direção, depois nós seremos obrigados a fazer o alinhamento de direção. Já vai servir para a gente tirar como prova o problema que tinha, que a gente não conseguia fazer o alinhamento, porque existem algumas possibilidades, né, de você não conseguir um bom alinhamento do veículo. Desgaste incorreto do pneu, quando o pneu está muito comido, talvez do lado de dentro, do lado de fora, ou pneus também de banda de rodagem diferente, você muitas vezes não consegue um bom alinhamento, ou também uma folga no terminal de direção. Isso eu estou falando em situações comuns, tá? Em situações de desgaste. Aqui na oficina, como a gente trabalha também com funilaria e pintura, quando que não consegue o alinhamento? Uma batida em cima de roda, entorta bandeja, manga de eixo, amortecedor, a gente também não consegue o alinhamento. Por isso que é tão importante ter um equipamento de alinhamento de direção na sua oficina, seja ela de mecânica ou também de funilaria e pintura. Sempre que você investe em ferramenta e equipamento, você está trazendo mais solução para o seu cliente. E diferente da coifa do semi-eixo, a coifa da caixa de direção, como ela é única, ela tem várias medidas, a gente tem que fazer a medição com a coifa antiga ou lá na caixa de direção para fazer o corte antes de encaixar no lugar. Porque depois de montado você não vai conseguir fazer esse corte. Então mediu, fez o corte na posição correta, aí é só fazer o encaixe aqui na caixa e no axial. Ó, fez a medição, fez o corte e daí sim consegue ali encaixar na posição. A da parte aqui do axial já nem vai precisar cortar. E a que vai ali na caixa, fez o encaixe, depois é só colocar a braçadeira para prender ela no lugar. Axial substituído. Vocês notaram uma questão? Como a gente faz a montagem e ele fica já na posição? Compara com o outro lado, que a gente ainda não trocou. Como ele não fica mais na posição, muita gente até identifica como isso uma folga. Na verdade, a folga seria no movimento axial, forçando ela para dentro e para fora, que dá para identificar a folga. Isso daqui, ao meu ver, coloca aí no comentário se eu estou falando alguma besteira, mas ao meu ver, isso não identifica nenhum tipo de folga. E sim, quando você força ela para dentro ou para fora. Eu vou pedir para a Giovana daqui a pouco mostrar desse lado, antes da gente fazer a substituição. E agora vai ser ponto para mim, hein? Porque eu já fiz o pedido também das duas bieletas da suspensão dianteira. Então já vamos fazer também uma manutenção preventiva. Elas não apresentam ainda muita folga, porém, como eu estou planejando, inclusive esse ano, fazer longas viagens com esse carro, já vamos mandar ver a troca das duas bieletas como manutenção preventiva. Opa! Agora é ponto para mim, hein? Vamos lá mais uma vez falar da importância da ferramenta. Até agora vocês viram a Giovana utilizar muito a chave de impacto, né? Por quê? Porque ela estava desmontando. Então, para desmontar, você pode utilizar a chave de impacto. Agora, na hora de fazer a montagem, ela está terminando de trocar aqui as bieletas, tem o torque correto para fazer a montagem. Todos os itens de suspensão têm o torque correto, então sempre deve-se utilizar o torquímetro. Na verdade, 1, 2 ou 3, dependendo da quantidade de carros que você faz, você vai ter um torque muito baixo, como é o caso aqui da bieleta, que é de 4,75 quilos somente, ou dependendo do carro, até chegando aos seus 30 quilos de torque, como por exemplo a substituição de conjunto de amortecedor de alguns veículos, onde o cartucho entra ali na manga de eixo. E a Giovana, para mostrar porque ela é conhecida como a She-Hulk, ela não baixa o carro para montar. Ai, eu não consigo. O conjunto de roda, ela levanta o conjunto para fazer a montagem no carro. Agora que nós vamos substituir do outro lado, antes de tirar, vamos tentar ver se eu consigo mostrar. Tem coisa que a câmera é difícil de mostrar, mas mostra a folga. Tenta mostrar a folga pra gente. Deixa eu ver se vocês conseguem ver no axial. O terminal também tá tudo ok, a gente verificou aqui em cima. Não dá pra ver, mas a gente consegue sentir uma folga
ali na junção, na Isso rótula faz ali barulho? do axial. Ó, a questão da folga acontece exatamente aqui na articulação, por isso que é articulação axial. É nessa rótula que acontece um pouco dessa folga. Inclusive, pessoal, a gente vê muita oficina também utilizando a chave de impacto na hora de fazer a montagem aqui. Os parafusos das rodas também tem um torque correto. Nesse caso aqui, qual que é o torque, Giovana? 12 quilos. Feita a montagem, agora vamos fazer o alinhamento de direção para a gente conseguir colocar o carro de volta no alinhamento, né? Antes não era possível fazer o alinhamento porque tinha folga nos dois axiais. Agora o alinhamento vai estar completamente fora porque a gente sacou o axial, sacou o terminal de direção. Então agora é fato que o alinhamento está completamente fora. Para cá um pouquinho, para cá um pouquinho. Vai. Aí, parou. Selecionado. Inicie a conexão. Conectado com sucesso. Aperte o botão Start para começar o procedimento de medida. Foi iniciado o procedimento de medida. Mantenha o volante travado e remova a trava de freio. Aqui a gente tem os dados da suspensão traseira, a gente não mexeu em nada, mas ok. Tá tudo de acordo e vamos agora na parte dianteira. Aqui estão os valores. Você já pode começar os tá ajustes. quase tudo ok também, né? É onde a gente mexeu aqui. A gente Sim, tirou não, a normal. bandeja. Aí é E o a questão da alinhamento que eu brincadeira. deixei tudo pra dentro pra ficar mais fácil de alinhar depois. Tá parecendo os pezinhos assim, ó. Sabe quem tem os pezinhos assim pra dentro? Tá parecendo isso daí. Mas beleza, vamos colocar nos ajustes corretos. Lembrando que a gente está fazendo um alinhamento em um equipamento 3D, que é o único equipamento que oferece a correta geometria tanto da parte dianteira, eixo dianteiro, quanto eixo traseiro. Lembrando sempre, quando for fazer o alinhamento de qualquer veículo, verificar tanto o nivelamento da rampa, aqui foi instalado recentemente, ela está nivelada, também a calibragem dos pneus. Uma coisa que muita gente esquece, ó, em um equipamentinho que você obrigatoriamente tem que ter ao lado da sua rampa de alinhamento. É um calibrador, para você, depois de calibrado, aí sim fazer o devido alinhamento. Alinhamento concluído e agora a única forma da gente verificar como ficou, não tem jeito. A máquina já dá os parâmetros que estão ok, porém a gente tem que sair com o carro para testar e verificar como que ficou esse alinhamento. Então vamos fazer aquele teste de rodagem, mas vocês vêm junto com a gente, né? Sempre que faz algum serviço de suspensão e direção, como foi o caso aqui, é importante você fazer um teste de rodagem antes de entregar um carro para o cliente, até para ver se não vai ter nenhum tipo de barulho nem nada e, claro, para verificar o alinhamento de direção. E de preferência sempre busque uma rua que tenha uma leve inclinação. Toda rua tem uma inclinação por causa de escoamento de água, então procure andar sempre no meio da rua, onde a caída é menor. E aí sim você vai conseguir verificar se o volante ficou reto, se o carro não puxa para lado nenhum. E muito bem, a minha Camera Girl e mecânica oficial está de parabéns mais uma vez. Obrigado, Giovana, pelo serviço. Obrigado, galera, por ter acompanhado o vídeo. E lembre-se, qualquer serviço que você precisar, como esse que nós fizemos, você pode procurar o SKF Car Center mais próximo de você. Vou deixar o link aqui embaixo também. Tem SKF Car Center espalhado para todas as regiões do Brasil. Se você quiser trazer na Tony Mac, claro, você vai ser muito bem-vindo. Mas se você estiver muito longe e quiser executar qualquer serviço de revisão mecânica, preventiva ou corretiva, você pode procurar o SKF Car Center mais próximo de você. Obrigado e até o próximo Mãos na Graxa. Um abraço, tchau!